Acordar num lugar desconhecido é como mergulhar num pesadelo que você não consegue explicar. Eu abri os olhos com dificuldade. Estava tonta, com a garganta seca, e havia um cheiro ácido no ar, como mofo misturado com ferrugem. Levei alguns segundos até perceber que minha perna direita estava presa por uma corrente, conectada ao cano de uma pia velha que gotejava sem parar. O colchão sob mim era fino, sujo, e um balde no canto deixava claro que aquilo seria tudo o que eu teria pelos próximos dias ou semanas. E o pior é que eu não sabia nem por onde começar a entender o que estava acontecendo. Meu nome é Helena e tenho 26 anos. A polícia depois explicou que o ônibus passou por uma área rural sem câmeras e que meu celular foi destruído. As buscas seguiram pistas erradas por semanas. Sou venezuelana, formada em veterinária pela Universidade Central de Caracas e tinha acabado de chegar ao Brasil e estava indo para uma entrevista de trabalho em Florianópolis. Peguei um ônibus noturno saindo de Campinas, onde uma ONG tinha me acolhido nos primeiros dias depois da travessia, tentando economizar na viagem. Lembro de ter sentado ao lado de uma mulher que parecia simpática. Ela puxou conversa, perguntou para onde eu ia, falou da vida dela, contou que morava perto da Lagoa da Conceição, me ofereceu um suco, disse que aquele sabor de goiaba era o preferido dela. Foi a última coisa que lembro antes da escuridão. Nos primeiros minutos ali dentro, tentei racionalizar. Talvez eu tivesse sido assaltada, dopada por engano, sequestrada por engano, mas à medida que o tempo passava e nenhuma voz me respondia, nenhuma explicação me era dada, comecei a entender que o silêncio era parte da tortura. Eu não sabia onde estava, quem me levou, nem o que queriam de mim. Só sabia que tudo estava calculado para me quebrar aos poucos. E funcionava. A comida vinha por debaixo da porta, sempre fria, sem talheres, como se eu fosse um bicho que não merecia nem o mínimo de dignidade. Nenhuma palavra, nenhuma presença, nenhum rosto. Só a certeza de que alguém estava me vigiando, ouvindo meus passos, meus choros abafados, minhas orações sem fé. Passei a falar sozinha para não enlouquecer. Inventava histórias, fingia que estava atendendo um cachorro, criava diálogos imaginários com minha mãe. Era a única forma de manter minha mente viva. Foram dias assim. Ou talvez semanas. Não sei dizer. A ausência de janelas de relógio, de qualquer referência de tempo, me tirou a noção básica de realidade. Eu media a passagem do tempo pelas bandejas de comida. E por quantas vezes eu acordava no meio da noite com o coração disparado, depois de sonhar que alguém abria aquela porta. E foi numa dessas noites que tudo mudou. Quando o silêncio parecia ainda mais opressor do que o normal, ouvi uma voz feminina, baixa, tranquila. Ela sussurrou meu nome como se fosse íntima de mim. Helena, você está segura agora. Aqui, ninguém vai te machucar. Minha primeira reação foi congelar. Eu nem consegui gritar, nem perguntar quem era. Era como se aquele som tivesse me paralisado. Não era uma voz de ódio, era suave, quase carinhosa, e isso me assustou mais do que qualquer grito. Pela primeira vez, tive certeza aquilo não era um erro, não era um assalto mal planejado. Alguém me queria ali e queria por perto. Comenta aqui. Quanto tempo você acha que aguentaria em um lugar assim? Sem respostas, sem saída, sem saber se alguém ainda se lembra de você. Porque eu comecei a esquecer até de quem eu era. A voz voltou na noite seguinte. Eu estava acordada, sentada no chão, com os joelhos abraçados, tentando me lembrar do cheiro da minha casa, da voz da minha mãe, de como era caminhar na rua sem olhar para os lados. Ela surgiu suave, de novo pela porta. Você vai se acostumar. O começo é difícil, mas tudo melhora quando você entende que aqui é seu lugar. A forma como ela dizia aquilo, como se estivesse me fazendo um favor, me fazia tremer por dentro. Alguns dias depois, finalmente vi o rosto dela. A porta se abriu devagar, como se estivesse sendo empurrada por alguém que não tinha pressa alguma. Era uma mulher entre 30 e poucos anos, pele muito clara, cabelo castanho preso
em um coque alto, roupas limpas e bem passadas, em contraste absurdo com o cenário ao redor. Ela me olhou como quem contempla uma obra frágil. Eu, encolhida no canto, mal conseguia encará-la. Ela se ajoelhou, colocou uma bandeja com pão e frutas no chão e disse: "Você está se alimentando muito mal. Precisa voltar a ser você." O nome dela era Isis. Pelo menos, foi assim que se apresentou. E não demorou para eu entender que tudo ali girava em torno dela. O quarto onde eu estava era só uma parte da casa. Ela não era uma sequestradora comum. Não exigia dinheiro. Não pedia nada. Disse a que me conhece. Que já tinha me visto antes. Que assistiu a uma palestra minha na época da faculdade, quando fui convidada para falar sobre a adoção de animais abandonados. Ela disse que, desde aquele dia, sabia que eu era especial, que se lembrava da minha risada, da forma como eu prendia o cabelo, do jeito que eu respondia as perguntas numa palestra da faculdade. Eu não fazia ideia de quem ela era, mas ela parecia saber tudo sobre mim. Detalhes íntimos, assustadores. No começo, pensei que era mentira, que ela estava inventando tudo para me controlar, mas Isis era meticulosa. Falava com firmeza, sem exagero, com uma serenidade perturbadora. Dizia que eu havia me perdido depois da formatura, que estava me vendendo para um sistema cruel, que eu merecia mais do que uma vida medíocre em clínicas de esquina. Aqui, você não precisa provar nada para ninguém. Aqui, você é minha. Era difícil compreender o que ela queria de verdade. Ela me trazia livros, me oferecia banho, limpava o quarto, trocava os lençóis, às vezes me deixava sair da corrente por alguns minutos para alongar as pernas, sempre sob supervisão, como uma dona que cuida de um animal raro. Mas o olhar dela, aquele olhar fixo e silencioso, como se estivesse estudando cada parte de mim, fazia meu estômago revirar. Tentei manter a cabeça firme, lembrar de que eu precisava fingir, observar, pensar em uma saída, mas os dias se acumulavam e meu corpo começou a ceder. Minha mente, então, passou a flutuar entre lembranças do passado e o presente distorcido que me cercava. Às vezes eu acordava no meio da noite, com a sensação de que Isis me observava dormindo. Uma vez, abri os olhos e vi a sombra dela sentada perto da porta, imóvel, como se estivesse me vigiando há horas. E o pior é que havia momentos em que eu sentia paz, um tipo de trégua. Quando ela conversava comigo como se fôssemos velhas amigas, quando me oferecia chá, quando contava histórias da infância dela, como se esperasse que eu respondesse com as minhas. Era nesses momentos que eu mais me odiava. Por um segundo que fosse, começava a acreditar que talvez fosse mais fácil aceitar do que resistir. Mas aí vinha o aviso. Se eu perguntava sobre sair, sobre minha família, sobre voltar ao mundo lá fora, o rosto dela mudava, os olhos ficavam vazios, o tom se tornava áspero. Ela dizia: "Você ainda não entendeu, Helena. Lá fora, ninguém te ama como eu. Lá fora, você estava sozinha. E então, o silêncio voltava, e o medo também. Foi nesse ciclo de controle e gentileza forçada que eu percebi. Isis não me prendeu por ódio. Ela me prendeu por amor. Um amor doente, inventado, projetado em cima de quem ela achava que eu era. E por isso, eu era perigosa para ela. Porque se eu quebrasse essa ilusão, talvez ela não me deixasse viva." Se você já se sentiu preso em uma situação onde até o carinho parecia uma armadilha, então você vai entender o que vem a seguir. Se essa história está mexendo com você, curta o vídeo e continue comigo. Ainda estamos longe do fim. Às vezes, durante a madrugada, eu ouvia ruídos que não pareciam vir só de Isis. Arranhões leves, passos abafados, como se houvesse mais alguém na casa. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Até que tudo mudou. Eu comecei a entender como funcionava o mundo de Isis. Cada resto dela, por mais sutil que fosse, carregava uma intenção. Era como se ela estivesse constantemente testando meus limites, tentando medir até onde poderia me moldar. Percebi
que ela não precisava de correntes, se conseguisse me fazer acreditar que estar ali era melhor do que qualquer coisa fora daquele quarto. E então eu tomei minha decisão. Se queria sair viva, eu precisaria ser o reflexo da mulher que ela imaginava. Fingir não foi fácil. Era necessário sorrir quando meu estômago queimava de ódio. Era preciso conter as lágrimas quando ela me tocava o rosto com carinho, dizendo que me amava desde sempre, mesmo sem ter me conhecido de verdade. Comecei a imitá-la. Repetia frases que ela dizia. Perguntava sobre sua vida com falsa curiosidade. E pouco a pouco, ela baixou a guarda. As visitas se tornaram mais longas. A corrente, menos presente. E, em um final de tarde abafado, ela me deixou sair do quarto pela primeira vez. A casa era maior do que eu imaginava. Não havia janelas visíveis, apenas pequenos respiradouros com grades altas. O chão era limpo, os móveis antigos, mas bem cuidados. Havia livros, fotografias em molduras simples, quadros com frases que falavam de proteção, lealdade, amor incondicional. Aquilo me fez perceber que Isis não via o que fazia como um crime. Ela realmente acreditava que estava me salvando. Durante os dias seguintes, comecei a explorar pequenos detalhes. Observei o número de fechaduras, a localização da porta principal, o lugar onde ela deixava as chaves. Notei que sempre antes de dormir, ela tomava um remédio menos algo que a deixava sonolenta. Aproveitei uma dessas noites para vasculhar a sala quando ela apagou no sofá. Encontrei documentos falsos, fotos minhas antigas, recortes de redes sociais que eu nem lembrava ter postado. Ela me seguia há anos. Planejava tudo desde antes de eu saber que ela existia. Meu plano era simples: esperar o momento certo, pegar uma das chaves escondidas na cozinha e fugir pela porta dos fundos. Eu sabia que corria risco, mas era melhor morrer tentando do que continuar vivendo como boneca de vidro numa casa sem janelas. Mas tudo desmoronou numa noite em que Isis me surpreendeu com algo inesperado. Ela trouxe um presente, um vestido novo, perfume e um anel. Disse que era hora de oficializar o vínculo que sempre existiu entre nós. Eu sorri, engoli o nó na garganta e aceitei. Ela chorou. Me abraçou e enquanto eu fingia estar emocionada, minha mente corria. Era agora. Era a hora. Esperei até que ela dormisse profundamente, como nas outras noites. Me mobi devagar. Peguei a chave, destranquei a porta dos fundos e corri. Corri sem olhar para trás. A noite estava úmida, escura, sem nenhuma referência. Cheguei a pensar que tinha conseguido. Meu coração explodia de esperança. Meus pés sangravam, mas eu continuei até ver luzes à frente. Uma casa. Bati na porta, desesperada, gritando por socorro. Um homem abriu. Usava uniforme. Disse que era policial. Me acalmou. Disse que tudo ia ficar bem. Eu chorei tanto que não consegui falar. Ele me levou para dentro, me deu água e disse que ia chamar reforço. Foi quando ouvi uma porta bater atrás de mim. A mesma voz. Você devia ter ficado, Helena. Eu tinha dado tudo. Era Isis. O homem que me socorreu era irmão dela. Se você acha que essa foi a pior parte, prepare-se, porque o que aconteceu depois disso foi o que realmente me destruiu. Se essa história está te prendendo, se inscreva no canal agora. Você não vai querer perder o desfecho. A sensação de ser traída por alguém que pareceu oferecer salvação é diferente de tudo que já senti. Eu voltei para aquela casa sem resistir. O irmão de Isis, um homem calado, de olhar opaco, não disse uma palavra durante o trajeto. Apenas dirigia como quem levava um objeto de volta ao lugar de origem. Quando chegamos, Isis não gritou, não bateu, não puniu. Ela apenas olhou para mim com os olhos cheios de decepção e disse: agora vai demorar muito mais para você entender. Nos dias seguintes, fui jogada de volta ao quarto escuro. A corrente voltou, mais curta. A comida sumiu por 2 dias. A luz da lâmpada foi trocada por uma mais fraca,
mal iluminava o canto onde eu dormia. O silêncio, que já me tinha enlouquecido antes, agora vinha acompanhado de uma dor surda no peito. De algo que não era só medo, era vergonha. Vergonha por ter acreditado, por ter ousado sonhar com liberdade. Por ter falhado, perdi a conta de quantas vezes chorei até dormir. Comecei a rejeitar a comida, a apagar por horas, acordar com enxaquecas, febre, calafrios, e mesmo assim, Isis vinha até mim, trazia compressas, encostava a testa na minha e sussurrava que tudo ia passar. Que quando eu parasse de resistir, tudo ficaria mais leve. Eu queria morrer. E por um tempo, comecei a planejar isso. Mas então, algo mudou. Uma noite, enquanto eu tremia com febre e sussurrava frases desconexas, senti uma mão encostar no meu braço. Era pequena, fina, leve. Pensei estar delirando, mas a figura se materializou na penumbra. Uma mulher jovem, talvez alguns anos mais velha que eu, com o cabelo raspado e o olhar cansado. Ela colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio, e me deu um pouco de água com açúcar. Seu nome era Renata. Disse que estava ali há muito mais tempo do que podia contar. Que, como eu, tentou fugir, que foi encontrada, que perdeu a vontade de tentar de novo até agora. Quando você chegou, ela me disse. Foi como ver uma parte de mim voltando a gritar. Eu não podia deixar você morrer aqui. Fiquei em choque. Por tanto tempo, acreditei estar sozinha. A casa era maior do que eu pensava. Existiam outros cômodos, corredores fechados, passagens que Isis nunca deixou eu conhecer. Renata era mantida em um quarto ainda mais isolado. Ela dizia que às vezes ouvia minha voz e fingia que era dela, que me escutar brigando, chorando, pedindo por respostas, foi o que manteve a mente dela viva. Começamos a conversar em segredo. Nas madrugadas, sussurrávamos como crianças com medo de um monstro. Planejamos cada detalhe. Renata sabia onde Isis escondia algumas ferramentas. Sabia qual era o dia em que o irmão fazia as rondas. E quando Isis tomava o calmante mais forte, passamos dias assim. Eu reaprendi a sonhar, mas também aprendi a desconfiar de tudo. Renata me alertou. Isis podia ser fria, mas era extremamente metódica. Nada escapava do controle dela. A única falha era o ego. Ela acreditava tanto que era insubstituível, que às vezes deixava as portas entreabertas, porque achava que nenhuma de nós teria coragem de cruzá-las. E foi por essa brecha que decidimos escapar. A data estava marcada. A coragem, ainda em construção. Você já se perguntou se teria coragem de fugir, mesmo sabendo que se for pego, talvez não haja segunda chance? Se essa história ainda pulsa em você, deixa o like e comenta. Eu também buscaria saída. A última parte vem aí, e nada do que você imagina vai se comparar ao final. Na noite combinada, tudo estava mais silencioso do que o normal. Isis havia tomado 2 comprimidos. Eu vi com os próprios olhos. Renata tinha conseguido esconder uma chave de fenda enferrujada e uma faca de cozinha sem ponta. Estávamos prontas, ou pelo menos, o mais prontas que 2 mulheres feridas podiam estar depois de anos trancadas em buracos invisíveis. Às 2 da manhã, Renata destrancou a corrente que prendia meu tornozelo com as mãos trêmulas. Cada clique ecoava como uma sirene dentro de mim. Passamos pela porta do quarto agachadas, descalças, em silêncio absoluto. Cruzamos o corredor com os corações colados ao chão. Os passos dela guiavam os meus. Ela conhecia a casa como quem decora o interior de uma ferida. Quando nos aproximamos da cozinha, ouvi um barulho. Congelei, mas era apenas a geladeira, que fazia um estalo antigo e previsível. Seguimos. A porta dos fundos estava aberta. Menos um erro que Isis, confiante em sua doutrinação, havia cometido pela primeira vez em semanas. A chave estava no trinco, à liberdade, a centímetros de distância. Foi então que ouvimos a voz. Vocês não entendem, não é? Eu cuidei de vocês. Eu dei a vocês um lar. Isis estava de pé, no vão da porta que dava para o corredor. Pés descalços, camisola branca, os cabelos soltos pela primeira vez. O olhar dela era calmo, mas as mãos tremiam. Ela segurava algo, uma faca. Dessa vez,
com ponta. E na mesma frase em que dizia que nos amava, avançou com uma violência cega. Renata se colocou entre nós. O golpe veio rápido, e por um segundo, tudo congelou. A faca cortou o ombro dela. Um golpe superficial, mas o suficiente para abrir espaço. Eu gritei. Renata empurrou Isis com força contra a parede e gritou de volta. Corre, Helena. Agora. Eu corri. Atravessei a porta. Corri como nunca havia corrido na vida. Meus pés cortavam na grama, minhas pernas ardiam, mas eu não parava. Corri até ver uma estrada. Luzes. Um caminhão. Me joguei na frente. Desesperada. Desabei nos braços do motorista enquanto gritava por socorro. Foram semanas até que o mundo lá fora começasse a fazer sentido de novo. Eu fui levada para um hospital, depois para uma delegacia, depois para uma casa de acolhimento. Meu rosto estampou manchetes. Minha história foi tratada como um milagre. Isis foi presa. Renata, levada para cuidar dos médicos. O irmão desapareceu menos. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. A polícia acredita que ele tem usado documentos falsos para fugir do país, talvez com a ajuda da própria Isis, antes de ser presa. A polícia encontrou documentos, vídeos, anotações, descobriram que outras mulheres haviam passado pela casa, algumas localizadas. Outras, não. Eu fui ouvida, reouvida, exposta. E depois, esquecida. Porque o mundo gira. E as tragédias de ontem viram o entretenimento de amanhã. Hoje, sigo tentando reconstruir minha vida em outro estado do Brasil. Ainda tomo remédios para dormir e evito lugares fechados com portas trancadas. Às vezes, acordo suando frio só de ouvir uma voz feminina num tom muito baixo. Cortei o cabelo. Mudei meu nome e minha documentação migratória. Trabalho num pet shop e aprendi a sorrir para as pessoas sem mostrar os dentes. E o Sep, o cãozinho que encontrei na rua um mês depois da fuga, nunca desgruda de mim. E mesmo quando tudo parece em paz, ainda sonho com a porta abrindo no escuro. Ainda escuto a voz dela, me chamando baixinho, dizendo que me ama. Renata e eu ainda trocamos cartas. Ela me chama de irmã. Diz que estamos vivas por teimosia. E talvez seja isso mesmo. A gente sobrevive, porque se recusa a deixar que o horror seja a última parte da nossa história. Mas a verdade é que aquela versão de mim, menos a que entrou naquele ônibus em Campinas. Com um diploma nas mãos, o coração quebrado e esperanças novas no peito e cadernos de anotações. Ela nunca voltou. Ela ficou lá, naquele quarto, com a corrente, com o medo a que saiu. Sou eu agora, e eu não confio mais no amor fácil, no sorriso pronto, na bondade sem perguntas, porque o que me machucou veio embalado em cuidado. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário dizendo eu voltei diferente. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber. Mesmo depois do cativeiro, ainda é possível viver. Mesmo que a alma leve tempo para sair,